Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Aqui a gente para juntos olharmos para a Palavra de Deus e descobrirmos as grandes verdades ensinadas pelo Divino Mestre há quase 2000 anos e que permanecem até hoje como verdades atemporais e implicam na minha e na sua vida hoje. A cada semana, um novo tema da Palavra de Deus. E o Bíblia Fácil agora começa a estudar o tema da ressurreição. Você sabia que um dia todos os mortos ressuscitarão? Semana passada, aprendemos sobre o estado inconsciente dos mortos. Mas os mortos não ficarão na sepultura para sempre. Eles vão ressuscitar. Como será isto? Quando será isto? Bom, você não pode desligar ou mudar de canal, porque está começando o programa Bíblia Fácil, onde nós procuramos tornar a Palavra de Deus mais compreensível, numa linguagem mais simples, para que todos nós aprendamos. Você que está em casa, se você quiser o guia de estudo que nós preparamos para esta temporada, Ensinos de Jesus, aqui está um presente para você. Você pode ligar para nós em horário comercial, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode também acessar a nossa página na internet agora, novotempo.com/Bíblia Fácil, ou você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica, 129-8100-1615. Por estes 3 canais, você pode solicitar o seu guia impresso, Ensinos de Jesus. No final do mesmo, você vai encontrar um questionário. Se você preencher, devolver para Novo Tempo, aqui vai ter todas as orientações de como fazer isso, e acertar até 70%, nós vamos mandar para a sua casa ainda esse DVD que nós gravamos lá em Israel, com 18 temas ensinados por Jesus. E eu tenho uma pequena amostra desse material para você conferir aí agora. Ensinos de Jesus. Uma série que retrata as lições do Divino Mestre no local onde foram ensinadas. Você perceberá que seus ensinos são atuais e relevantes para os nossos dias. E aí, gostou das imagens? Pois bem, pode pedir o seu guia impresso agora e nós vamos enviar para a sua casa o DVD se você devolver para nós o questionário. Está bem? Estamos todos prontos para começarmos aqui mais um estudo da Palavra de Deus, um novo tema. Vimos semana passada sobre a morte e agora sobre a ressurreição. Os temas são sequenciais para nos ajudar a memorizar, a aprimorar o nosso conhecimento. O tema que hoje vamos estudar então, que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Chegamos ao nosso 10º estudo dessa temporada. E eu queria convidar todos vocês para nós orarmos, você de casa também, para orar com a gente, antes de começarmos a ler a Bíblia Sagrada. Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez. Tua palavra está em nossas mãos. Queremos abri-la e queremos ouvir Tua voz. Ajuda-nos a compreendermos mais a respeito desse tema e, sobretudo, nos preparar para estarmos entre aqueles que vão receber a vida eterna quando o Senhor voltar. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Vamos então olhar para a palavra de Deus e perceber que a morte não é o fim. Alguns acham que o fim de todas as coisas é a morte, que tudo termina na morte. Não. A sepultura vazia de Cristo nos ensina de que há esperança mesmo para a morte. Se nós pudéssemos colocar um epitáfio na sepultura de Cristo, e de fato esse epitáfio não foi escrito, mas foi pronunciado por um anjo, o epitáfio é: Ele não está aqui, ressuscitou. Você pode visitar em vários locais do mundo as sepulturas dos grandes líderes mundiais. Você vai encontrar os ossos de um aqui, ossos de outros ali, partes de um aqui, de outro ali, mas do Cristo você não encontra. O cristianismo é a religião da sepultura vazia, porque o nosso líder não está morto, ele ressuscitou, ele está vivo. E ele vai voltar em breve para trazer a vida àqueles que morrem confiando nele.
Por isso é importante olharmos para a Bíblia e perguntarmos como acontecerá a ressurreição dos mortos. Vamos então ouvir o próprio Cristo nos ensinar? João 5, 28 e 29. Cristo disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e o quê? Sairão. Verso 29. Os que tiverem feito o bem, para qual ressurreição? Da vida. E os que tiverem praticado o mal, para qual ressurreição? Do juízo ou da condenação. Algumas versões trazem a palavra condenação. Então, Cristo falou a respeito de duas ressurreições. A doutrina bíblica da ressurreição, ela descarta qualquer ideia de vida após a morte ou vida imediata após a morte. Se as pessoas estão mortas, aguardando a ressurreição, na volta de Jesus, quando elas ouvirem a voz dele, disse Cristo, então ninguém pode ter se encarnado em outro ser. Ninguém pode ter ido para o céu. Ninguém pode estar passeando por aí. Por quê? Porque estão aguardando a ressurreição. Então, a doutrina da ressurreição, ela descarta as possibilidades que nós vemos hoje ensinadas por aí, de que a pessoa, quando morre, já vai para algum lugar, se reencarna, etc, etc. Tudo isso cai por terra. A pessoa morreu, está no estado de inconsciência, como vimos semana passada em Eclesiastes 9, 5 e 6, e quando Jesus voltar e eles ouvirem a voz de Cristo, eles ressuscitarão. Na primeira ressurreição, que é a dos salvos, para a vida. E na segunda ressurreição, que é os que praticaram o mal, para o juízo. Então, Cristo falou a respeito dessas duas ressurreições. Por que é que ele pode chamar os mortos à vida? Porque ele venceu a morte. Cristo foi sepultado na sexta-feira, passou todo o sábado no sepulcro e no domingo, ainda bem cedo, ele ressuscitou. Quem é que ressuscitou a Cristo? Se você olhar para a Bíblia, você vai descobrir que ele mesmo se ressuscitou. Ele disse assim para os discípulos: eu tenho o poder de entregar a minha vida e depois tornar a tomá-la. Ele se ressuscitou. Mas você vai encontrar versos na Bíblia que também ensinam que o Pai o ressuscitou. E você vai encontrar verso na Bíblia dizendo que o Espírito Eterno o ressuscitou. Ou seja, a Trindade esteve envolvida na ressurreição. E quando Cristo ressuscita, no domingo bem cedo, ainda na porta da sepultura, ele vai pronunciar: eu sou a ressurreição e a vida. E lá em João 11, 25, diante da sepultura de Lázaro, ele pronunciou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, porque ele venceu a morte, ele tem poder de nos assegurar a vitória sobre a morte. Quando é que acontecerá a primeira ressurreição? A dos salvos, a dos justos. O apóstolo Paulo nos orienta, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Há um dia marcado para a ressurreição dos salvos, e esse dia marcado é o mesmo dia da volta de Jesus. A palavra diz que ele vai descer dos céus ao som das trombetas, e quando Jesus aparece nos céus, os mortos ressuscitam. Segundo Cristo, lá em João 5, 28, ao som da voz dele, ele vai dizer para os mortos: levantai-vos, ó mortos do pó da terra, e os mortos ressuscitarão. Essa é a primeira ressurreição. Todos os salvos, de todas as eras, desde Adão, desde Abel, o primeiro justo a morrer, o primeiro ser humano a morrer foi Abel. E Hebreus, lá no capítulo 11, verso 4, chama Abel de o justo, ou seja, ele está salvo.
E Abel foi o primeiro morto e que vai ressuscitar na primeira ressurreição. De Abel até o último filho de Deus que morrer em Cristo, todos eles ressuscitarão. Quantos são? Nós não sabemos. Mas segundo o Apocalipse, capítulo 7, é uma multidão incontável. Uma multidão que não pode ser contada. Todos os salvos de todas as eras. Ressuscitarão como? Com os corpos glorificados, sem nenhum vestígio do pecado, totalmente transformados, perfeitos como era Adão e Eva, ou como eram Adão e Eva, quando saíram das mãos do Criador. Adonai. Pastor, a Bíblia diz que Jesus virá com todos os anjos do céu, né? É verdade. Qual a função desses anjos? O que eles vão estar fazendo? Nós entendemos que, diz Cristo, que eles vão reunir os salvos. Virá com todos os anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Essa é a expressão usada na Bíblia. Então, eles virão para reunir os salvos. Então, pensa num salvo que morreu em alto mar, num salvo que morreu no meio de uma floresta, em todas as partes do planeta Terra. Eles vão reunir esses salvos e vão levá-los para encontrar com o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo diz assim, que nós seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Cristo não pisa na terra. Ele, quando voltar pela segunda vez, ele vai ficar nas nuvens dos céus, diz segundo Paulo. E é nós quem vamos ser levados ao encontro dele nas nuvens. Então, a função dos anjos será reunir os salvos de toda a terra, reuni-los também em famílias. E então irmos para os céus com Jesus. Para o terceiro céu, né? Como já estudamos aqui. Falamos já que esse terceiro céu é onde Jesus está construindo as moradas que ele prometeu lá em João 14, 1 a 3. Isso quer dizer que na primeira ressurreição não ressuscita nenhum ímpio, só salvo. Então a primeira ressurreição é a da vida. E o que vai acontecer então com os justos que estiverem vivos? Nós vamos descobrir agora. Paulo diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. É o que eu acabei de falar. Nós vamos encontrar Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quem estiver vivo e salvo, receberá a mesma transformação que nós já explicamos para vocês, que é a glorificação. Essa expressão é usada para a transformação do corpo mortal e corruptível no imortal e incorruptível. Carlos? Pastor, o senhor falou há algumas semanas dos ímpios que ressuscitaram na primeira ressurreição, que seriam os que crucificaram... Na ressurreição especial, não na primeira. A primeira é a dos salvos, a segunda é a de todos os ímpios, que nós ainda vamos ler, e há uma ressurreição especial que vai acontecer antes da volta de Jesus. A ressurreição especial, ela acontece antes da volta de Jesus. Eu não entrei em detalhes, não foi? Na ocasião? Não. Deixa eu ler alguns textos para vocês sobre esse tema, que envolve a ressurreição. Abra a Bíblia tua aí, a sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. Você que está em casa nos acompanhando, existem duas ressurreições gerais ensinadas por Cristo. A primeira e a segunda, salvos e perdidos. Mas a Bíblia fala também de uma terceira ressurreição, que nós chamamos especial ou parcial. Eu vou explicar melhor essa ressurreição. A começar em Daniel 12. Olha para o meu primeiro verso. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Verso 2. Muitos dos que dormem, olha aqui a expressão, muitos dos que dormem no pó da terra. Estão lembrados que eu já disse para vocês que a morte é um sono e que isso não foi um termo inventado por Jesus? Ele está refletindo o ensino do Antigo Testamento?
Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra, estão dormindo, inconsciente, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Veja, aqui Daniel 12, 2 está falando de uma ressurreição que aparece salvos e perdidos. Alguns ressuscitam para a vida e outros para a morte. Esta ressurreição de Daniel 12, 2 não pode ser a primeira, porque nela só tem salvo. Não pode ser a segunda, porque nela só tem perdidos. Então tem que ser uma ressurreição especial, à parte das duas. E quando é que vai ser essa ressurreição? Antes da volta de Cristo. Por que antes? Eu vou ler 2 textos que vão nos ajudar. Quando é que você terá uma ressurreição onde aparecem salvos e perdidos? É uma ressurreição que nós chamamos de especial. Vamos para Mateus agora para entender quem são, Mateus capítulo 26, quem são os que ressuscitarão na parte dos ímpios. Mateus 26, 64. Olha o que diz o texto. Respondeu-lhe Jesus. Aqui Jesus está no tribunal, sendo julgado. Na hora do julgamento, na madrugada, amanhecendo sexta-feira. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. O que Jesus disse para aqueles que participavam do seu julgamento? Vocês me verão vindo sobre as nuvens dos céus. Quer dizer que aqueles que participaram do julgamento de Cristo e não se arrependeram, se perderam, morreram perdidos, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Isso quer dizer que eles ressuscitam antes da primeira ressurreição, que só acontece na volta de Jesus e só tem salvos. Então, quem são os ímpios dessa ressurreição especial? Primeiro, os que participaram do julgamento de Cristo. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Então, o Apocalipse diz que aqueles que traspassaram a Cristo o verão voltar. O que significa traspassar? É os que crucificaram, os que traspassaram suas mãos, seus pés, seu lado. Então, ele vem com as nuvens, e até aqueles que o crucificaram o verão voltar. Então, quem são os ímpios que ressuscitam nesta ressurreição especial? Os que participaram do julgamento de Cristo e não se arrependeram, os que participaram da crucifixão e não se arrependeram. Estes ressuscitarão. Quem são os salvos que ressuscitarão nessa ressurreição? Nós não temos nenhum texto da Bíblia que diga quem são eles. Só que Daniel disse que vai ter salvo e perdido. O perdido a gente vê por esses 2 textos. O salvo, nós não sabemos de quem se trata. É por isso que há uma ressurreição especial. Deu para entender, Carlos? É isso aí? Sim, minha amiga. Eu fiquei com uma dúvida, assim, Suzana. se essas pessoas que participaram da crucificação, na época não existia esse livro escrito. Tinha o Antigo Testamento, né? Só o Antigo Só o Antigo. Testamento, tá. E ninguém, algumas dessas pessoas podiam não trabalhar esse Antigo Testamento, não ler, Não conhecer. não É conhecer. verdade? E ainda assim, por isso talvez, não se arrependeram. E aí não vão Não pro se reino. salvariam. É. Agora, é claro que a palavra de Deus tem um papel importantíssimo na salvação das pessoas, mas a pessoa pode ser salva mesmo sem conhecer a palavra. Porque quantas pessoas que não tiveram acesso à palavra no Antigo Testamento e também se salvaram? Porque Deus ele se revela ao homem de 3 formas. A Bíblia é uma delas, a palavra. Mas Deus também se revela ao homem através da natureza e através do próprio Cristo. De fato, Cristo é a perfeita revelação do Pai. Nem a Bíblia, que foi escrita numa linguagem humana, e nem a natureza, que está permeada com o pecado e o mal, revela perfeitamente quem é Deus. Mas o Filho revela. Então, o contato que essas pessoas tiveram com o próprio Cristo
foi uma luz suficiente para uma decisão. Tanto é que você encontra na cena do Calvário pessoas que tomaram sua decisão. Você lembra de um centurião que quando passou no Calvário disse assim, nós crucificamos o Filho de Deus. Ele entendeu que ele era o Filho de Deus. E pelo que a gente percebe, foi alguém que se converteu naquela hora. E outras pessoas que testemunharam os horrores da crucifixão também foram tocados. Eu acredito que entre aqueles que participaram do julgamento e da crucifixão, vários soldados, quem sabe, finalmente um dia, tenham chegado à conclusão de que Jesus é o Salvador e tenham se convertido, mesmo sem ter contato com a Bíblia. Hoje, por exemplo, você tem pessoas que moram em locais íngremes, ou não íngremes, né? Em locais isolados da terra, que não têm contato às vezes nem com a cultura, muito menos com a Bíblia. Como é que Deus se revela para essas pessoas? Ou é através da natureza, ou é através do próprio Cristo. E como Cristo se revela hoje? Impressões do Espírito Santo na vida da pessoa. As impressões que o Espírito trabalha conosco, mostrando que há um Deus, que há um caminho, que há uma vida eterna. É que assim, eu penso nessas pessoas que participaram, era um horror a crucificação, mas era algo que não foi feito só com Cristo, né? Não, era uma comum, prática, era uma pois prática é. romana. Então, o que a gente vê como um horror hoje, para eles não era um horror, porque era uma coisa, uma prática. Imagina aqueles soldados, né? Deviam ser soldados embrutecidos, né? Exatamente. É verdade. Então, acho que é um pouco complicado isso. Mas a graça se manifesta para todos. Você quer ver um exemplo? Olha o ladrão na cruz. Um homem que roubou a vida inteira. Isso está escrito na Bíblia Está escrito. dele. E na hora final, ele reconhece a Cristo como Salvador, né? E pede para Jesus se lembrar dele na volta dele. Tinha Jesus Cristo no meio. E mais 2 ladrões. Isso, um de só cada lado. um. Só um se que- converteu. Uhum. E Jesus diz para esse ladrão assim, olha, eu vou te dizer uma verdade. Você vai estar comigo no paraíso. Então, nós não podemos limitar o conhecimento de Deus ao contato com a Bíblia, com a palavra. O certo é que todo ser humano que passa por esta terra, ele tem algum tipo de luz divina. E é por essa luz que ele vai ser julgado. Uns conhecem mais, outros menos. Mas todos serão julgados pelo conhecimento que eles têm. Deus nunca vai cobrar de nós aquilo que nós não conhecemos. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos vamos continuar lendo mais alguns versos a respeito da ressurreição e entender muito bem como elas acontecerão. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Esta semana, aprendendo sobre a ressurreição. Vimos no início do programa que Cristo falou de 2 ressurreições, mas Daniel 12:2 apresenta uma terceira, que nós chamamos de parcial ou especial. Quem ressuscitará nela? Por parte dos ímpios, nós sabemos que aqueles que participaram do julgamento e da crucifixão. Por parte dos salvos, nós não temos nenhum verso para revelar quem são eles. Esse é um mistério que Deus não revelou na sua palavra. Agora vamos continuar aprendendo sobre a ressurreição, as gerais. Quando acontecer a primeira ressurreição, o que é que vai acontecer de fato nessa ressurreição? As pessoas, quando morrem, elas vão para a sepultura com um certo período de tempo, os corpos se decompõem. Como é que vai acontecer com esses corpos decompostos? E as pessoas que foram sepultadas sem algum membro do corpo, etc. Bom, o apóstolo Paulo tem a resposta. E ele diz assim para nós, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo mortal, ou que esse corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte,
pela vitória. Ou seja, nós chamamos a ressurreição, essa transformação por ocasião da ressurreição, de glorificação. Glorificação é a transformação dos salvos, é a eliminação de qualquer vestígio do pecado. Tudo que acarretou o pecado vai desaparecer, porque o pecado terá o seu fim. Daniele? Eu tenho uma dúvida a respeito da ressurreição de Jesus, quando tem aqui em Lucas 23, 43, que ele respondeu ao bom ladrão: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso ele falou na cruz. Aham. Mas se Jesus, né, entregou o seu espírito na sexta e ressuscitou no domingo, eu fico na dúvida com o que aconteceu com o ladrão, se hoje ele estaria no... Não entendi essa passagem depois desse Entendi. ensinamento. Na língua portuguesa, o local onde você coloca a vírgula, ele significa muito. Ele pode inverter completamente o sentido de uma frase. Só que na língua grega, você não tem vírgula. Então, nós temos que analisar a Bíblia pensando nas regras gramaticais da língua grega. Então, no grego, está escrito assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aonde eu ponho a vírgula? Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso? Ou em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso? Então, a depender do local, eu mudo o sentido da frase. Como no grego não tem, eu tenho que perguntar para toda a Bíblia. Primeiro, Jesus foi para o céu na sexta-feira? Ele não foi. Ele foi sepultado na sexta. Passou o sábado todo na sepultura. E quando ele ressuscita domingo de manhã, e Maria Madalena está à beira do sepulcro, ali no jardim, ele diz para ela assim: mulher, não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Ou seja, no domingo, Jesus não havia subido aos céus ainda. Ele não estava glorificado. Exatamente. Então, com isso a gente conclui que Jesus não disse para o ladrão que na sexta ele iria para o céu. Mas Jesus teria dito então: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E essa expressão, em verdade te digo hoje, ela aparece na Bíblia para dizer o seguinte: eu vou dizer para você agora uma verdade. Eu vou dizer para você nesse exato momento algo que vai acontecer. Esse é o sentido. Você vai estar comigo no paraíso. E de fato o ladrão só vai para o paraíso quando Jesus voltar para ressuscitá-lo e transformá-lo. Obrigada. Ok? Vamos avançando em nosso estudo e vamos perceber agora o que vai acontecer ou quando se dará a segunda ressurreição. É o Apocalipse quem nos ajuda. Lá no capítulo 20, versos 5 e 6, está escrito: os restantes dos mortos, os ímpios, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esse texto nos ensina duas coisas preciosas. Primeiro, os ímpios só ressuscitarão depois de 1000 anos, depois do milênio. Jesus volta, haverá um período de 1000 anos e então acontece a segunda ressurreição, que é a dos ímpios. Segundo, quem ressuscita na primeira ressurreição é feliz, é bem-aventurado, porque sobre eles a segunda morte não tem domínio. Então você descobre agora que a Bíblia fala de duas mortes. A segunda morte não tem domínio. Que segunda morte é essa? É a morte eterna. E qual é a primeira morte? É a morte que eu e você estamos sujeitos. Então o cristão, aquele que aceitou a Cristo como Salvador pessoal, ele até pode morrer uma vez, a primeira morte. É dessa morte que Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É a primeira morte. E qual é a segunda morte? É a morte eterna, que será a destruição dos ímpios. Dessa morte não há retorno. Eu não Susana? entendo assim, se Jesus, né, é filho de Deus, Deus é amor, né, Jesus é amor, seria misericordioso e amoroso. Por que que tem que ter
E essa manifestação, fazer as pessoas que não acreditaram nele ressuscitarem para depois morrerem, por que que tem que ter essa coisa de: "Bom, se não acredita em mim, então não merece viver"? Sua pergunta é muito boa e ela merece uma reflexão muito profunda. Ela nos leva a isso. Primeiro, porque ele é o Criador. O ser humano não surgiu do acaso. O ser humano não evoluiu de espécies inferiores. Essa ideia que se divulga hoje na mídia, que se ensina nas escolas, a origem das espécies, a evolução do homem, isso é balela. Só deixa ele falar uma coisa, o que se ensina em história não é que o homem teria evoluído de outras espécies, isso não se ensina, isso já é comprovadamente, cientificamente, né, se a gente pegar a visão científica da evolução humana, não a visão religiosa, mas a visão científica que é provada hoje, não é que ele evoluiu, por exemplo, do macaco, isso já se sabe que não, porque os macacos também evoluíram. Ele teria evoluído como espécie humana, né, mas não de uma outra espécie de animal. Eu estou me referindo à teoria da evolução. Sim, A teoria da evolução, ela prega que o homem evoluiu a partir de espécies inferiores. de Houve- homens, né. Exatamente. Ah, Ele tá. chegou a ser. Isso. Não. Ele chegou a ser homem. É isso que ensina a teoria da evolução. Certo? Dos hominídeos. A teoria da Isso. evolução ensina que em algum momento esse ser humano, que era uma ameba unicelular, num mar de organismos, Uhum. ele passou por um processo evolutivo. Isso. Ele chegou a ser uma outra criatura. Um dia ele chegou a ser macaco. Um dia ele chegou a ser homem. Isso é o que ensina a teoria da evolução. É. Certo? Não, Não. não é essa A que eu teoria da conheço. evolução Que ele ensina... vem dessa ameba, mas não passa por ser macaco, isso já está provado que não, Bom, seria quando hominídeo. Charles Darwin escreve, em 1859, o seu livro, ele se remonta a esse tipo de argumentação. Então, Que já houve essa foi. evolução. Se você está dizendo que hoje existem estudos que provam que o Uhum. homem não evoluiu, Do macaco, não. tudo bem, eu estou dizendo para você que a teoria da evolução ensina Uhum. isso. Tanto é que ela não recebe nome de ciência, é uma teoria. E é bom que todos saibam que não existe uma lei da evolução, existe uma teoria, assim como existe a teoria da criação. E por que ambas recebem o nome de teoria? Porque ambas não podem ser provadas. Eu não posso provar o Gênesis e ninguém pode provar a evolução. E a maior prova no mundo científico é que nós não temos hoje o elo perdido. Hoje, esse termo cunhado no meio científico, o elo perdido, é porque nunca se achou esse elo perdido. Nunca se achou o ponto de transição anterior ao homem. Essa espécie que antes não era homem e passou a ser homem. Isso se chama de elo perdido no mundo científico, você sabe disso. Ele tem esse nome porque nunca foi achado. Então, a evolução não passa de uma teoria, porque ela não pode ser provada. Então, hoje você tem uma teoria ensinada nas escolas como se fosse uma verdade, e o mundo cristão ensina uma teoria que também não pode ser provada, porque nós, pela fé, acreditamos no Gênesis. Então, ambas são teoria. E cada ser humano tem a possibilidade de escrever, de acreditar no que ele quer acreditar. Então, quando a Bíblia fala de um juízo, de uma destruição, primeiro ponto, é porque na Bíblia Deus é apresentado como o Criador. Então, o homem tem a sua origem em Deus. Então, Deus nos criou. Porque nós somos criaturas dele, Deus nos fez seres morais responsáveis. Mas como ele não criou-nos autômatos, mas criou-nos seres pensantes, ele deu ao ser humano a possibilidade da livre escolha, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, Deus, em seu amor, não força o ser humano, a amá-lo e segui-lo, dá a oportunidade. Então, se o ser humano escolhe não servi-lo, não amá-lo, ele vai colher as consequências naturais desta lei que existe de semeadura e colheita. Mas o que eu continuo sem entender é que se nessa bondade infinita, ele tem que punir por quê? Então, vamos continuar a análise. Então, por que há essa punição? Primeiro, porque ele é o nosso Criador. Então, nós pertencemos a ele por criação.
Aí eu escolho viver em rebeldia a esse Criador. Eu não quero amá-lo, não quero servi-lo. E eu tenho esse direito dado por Ele. Agora, por que é que um dia eu vou colher as consequências, então, da minha decisão? Porque para que haja felicidade e harmonia no universo, o mal não pode conviver com o bem eternamente. Por que é que Lúcifer foi expulso do céu? Porque o bem ou o céu, para permanecer harmônico, não podia ter mais esse personagem lá. E enquanto o pecado não for exterminado, e ele é a origem de todo o mal e sofrimento, a humanidade vai continuar sofrendo. Então, para acreditar em Jesus, necessariamente também tem que acreditar no diabo. Tem que Claro, acreditar que ele existe claro, e que todo mundo que não concordar com Jesus está concordando com o diabo. claro. Tá bom. Esse foi o próprio Cristo quem ensinou. Ele falou assim no seu discurso: ninguém pode servir a dois senhores. Se você ama um, terá que odiar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então tem que existir esses dois extremos. Claro, o bem e o mal. E isso pode ser provado não apenas pelo aspecto religioso e bíblico. Isso pode ser provado sem Bíblia. Você quer ver uma coisa? Em qualquer cultura, e a história se estuda culturas também, em qualquer cultura você tem um senso de moral. Em qualquer cultura, ter relações sexuais com a mãe é permissivo. Em qualquer cultura. Agora, por que há essa questão de ser negativo, de ser mal, o ter relação sexual com a progenitora? Quem colocou isso no ser humano? Então, o ser humano, se a gente ignorar Bíblia, ignorar todos os outros argumentos antológicos e tudo mais, o ser humano ele é um ser moral por essência. Mas, pastora, eu discordo de uma coisa. Não é apenas por moral que isso não é aconselhável ou que na sociedade... Porque existe a repetição genética que causa deformidades. A E gente quem sabe sabia disso no passado? Não, as pessoas não sabiam. Exatamente. Mas, como eu lhe Se disse, elas não nem sabiam, todas as culturas isso é imoral. em qual cultura isso é permitido? Não é que seja permitido, mas já foi visto de outra forma. Se a pessoa não sabia que havia consequências genéticas, então isso não pode ser um motivo de impedição. Sim. Por isso que eu estou dizendo que é uma questão moral. Se houvesse conhecimento das consequências genéticas, deixaria de ser. Mas isso não era possível no É passado. que hoje existe esse conhecimento e mesmo assim existe a prática, né? Se sabe até que é uma perturbação psicológica que isso Pronto. aconteça, mas existe a prática. Claro, eu sem não estou dúvida. dizendo que não exista. O que eu Sim. estou dizendo é que ela é errada em qualquer cultura. É porque nós fomos criados como seres morais. Então, nós temos uma origem única, que é divina. Nós fomos criados seres morais. Agora, se o mal não deixar de existir um dia, o bem nunca vai reinar perfeitamente. Aí vem a pergunta: então por que não destruiu Deus o diabo quando o pecado surgiu lá no céu e evitasse que todo o mal se proliferasse pela terra? É muito simples. Eu vou dar um exemplo que o nosso doutor aqui e os advogados vão entender muito bem. Pense você no nosso atual governo. Nós temos um presidente da República. Aí vamos criar uma situação hipotética. Surge lá em Brasília alguém dizendo assim: esse presidente ele não serve para governar porque eu tenho provas que descaracterizam o seu governo. Aí o presidente, hipotético na nossa história, ele pega a polícia e manda matar essa pessoa que o acusou. A acusação acabou? O acusador morreu. A acusação acabou. Agora, o que é que a nação vai se perguntar? Aquele que foi assassinado tinha razão ou não? Nunca saberemos, porque as provas que ele tinha ou disse ter, ele levou com ele para a sepultura. É por isso que Deus não destruiu o diabo. Porque se ele tivesse destruído o diabo lá nos céus, o universo ficaria com a interrogação: o diabo estava certo ou estava errado? Então o que Deus fez? Ele permite que o diabo mostre ser quem ele é. O mal tem que amadurecer. E quando todos perceberem o real caráter de Satanás e as consequências que o pecado trouxe, o universo vai entender
que quando Deus destruiu Satanás, que nós vamos ler agora, ele foi justo, porque a presença dele era uma ameaça. E esse mesmo caso de Satanás se aplica ao pecado e ao pecador. Carlos? Eu vejo que o inimigo, né, chamando Satanás, ele tenta fazer com que a gente destoe, né, ou mude a personalidade de Deus. Deus é amor, mas Deus é justo. Então ele dá a entender, através dessas questões, que a gente perceba que Deus não é amor, porque vai condenar algumas pessoas a uma nova ressurreição justamente para matá-las. E na verdade tem pessoas, algumas pessoas vão ser 3 nessa ressurreição especial, e que não precisaria disso, ou que a culpa está com ele, né? A gente estava conversando aqui, por que ele não exterminou antes, e o senhor exemplificou muito bem. Mas às vezes as principais características de Deus, o amor e a justiça. E às vezes a gente, ao invés de colocar o próprio Deus como vítima dessas armadilhas que Satanás faz, nós invertemos ele e colocamos ele como culpado. O Deus intolerante, o Deus injusto. E na verdade é o contrário. A gente tem que olhar do outro prisma, do prisma de tudo que se passou, porque a maior prova de todos, eu não sou pai, mas a gente fala de Deus e às vezes condena Deus e sofre, como o senhor falou na semana passada, no programa passado, sobre a questão da morte. Eu passei por isso também, muitos aqui passaram, mas Deus também mandou seu filho aqui, né? Ele mandou esse filho para esse mundo e ele deve ter sofrido. Às vezes a gente olha muito para a gente olha muito para o nosso umbigo, como se a gente fosse o centro do universo, e não é. Eu precisava falar isso porque às vezes a gente culpa Deus, e fala isso para mim também. Vamos tentar olhar pelo outro prisma, por um prisma de que, ao invés de ser o Deus impiedoso, ele é o piedoso. O impiedoso é o outro que está trabalhando contra a gente. E uma das maiores estratégias e mais bem-sucedidas de Satanás hoje em dia é fazer o mundo crer que ele não existe. Que o que acontece no planeta é natural, é consequência da ação humana, sem uma intervenção sobrenatural. Esse é o seu maior engano. Sempre foi este. Agora, quando a gente vai para Gênesis, desde o Gênesis, o objetivo de Satanás é confundir as pessoas. Ele disse para Eva assim: o que Deus disse para você que você não pode comer de nenhuma árvore? Deus não havia dito isso. Deus havia proibido uma. E Eva começa a entrar em defesa de Deus. Mas a gente percebe que o mal está com seus dias contados. E após a segunda ressurreição, os ímpios, eles vão ressuscitar para serem mortos. Aí eu volto a uma pergunta que você fez, que é muito interessante. Por que é que Deus vai ressuscitar os ímpios se eles vão ser mortos? É por um motivo. É porque antes que eles sejam mortos, eles precisam ter consciência do porquê da sua perdição. Na semana que vem, nós vamos estudar sobre o juízo. E quando nós chegarmos na terceira fase do juízo, isso vai ficar mais claro em nossas mentes. Mas antes que qualquer ímpio seja destruído após a segunda ressurreição, vai ficar claro para cada um deles o motivo da sua perdição. Então, eles ressuscitam para ter a noção, a clarificação de que eles não estão dentro da cidade, mas fora dela, eles não estão com Cristo, mas com Satanás, por escolhas que eles fizeram na vida. E quando eles entenderem por que da perdição deles antes de serem destruídos, vai se cumprir uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia, onde é dito assim: todo joelho se dobrará. Sabe o que significa isso? Que um dia até mesmo os ímpios, até o próprio Satanás, vai se prostrar em reconhecimento que Deus foi justo em salvar estes e condenar aqueles. Porque todos de igual forma tiveram oportunidades e cada um fez a sua escolha. É a lei da semeadura e da colheita. Por certo, eu e você, nesse universo
com poderes antagônicos. Todos os dias, todos os minutos, nós estamos sendo sugestionados, tentados por um ou outro poder. Aliás, não tentados por Deus, porque Deus não tenta. É o diabo quem tenta. Deus apela, Deus convida. E eu e você temos que escolher a quem vamos servir. Como disse Cristo, ninguém pode servir a dois senhores. Nós vamos ter uma música agora. Eu queria que você, enquanto ouvíssemos essa música, pensasse. Se isso tudo que nós estamos lendo na Bíblia é verdade, que posição não deveria eu tomar agora? Se o mal está com seus dias contados e ele vai ser exterminado, que decisão deveria eu tomar para escapar da destruição final e para receber a vida eterna, conquistada por um imenso preço pago por mim na cruz do Calvário? Enquanto você ouvir essa música, o que você pensasse nisso? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Tão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. A sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história,
ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Como ouvimos nessa música, há um apelo, ressuscita-me. É mencionado a história de Lázaro. E você sabe que a ressurreição de Lázaro foi, se não, o maior milagre que Jesus realizou. Trazer à vida um homem que já estava morto há 4 dias. Mas eu queria dizer para você que há um milagre muito maior do que Jesus trazer à vida alguém que está morto. Há um milagre muito maior do que trazer quem está morto no pó da terra à vida. E sabe que milagre é este? É Deus ressuscitar alguém que está morto espiritualmente. É Deus pegar alguém que está longe, alienado de Deus e fazer dele um filho e uma filha. É Deus plantar no coração uma sementinha que brote e leva à salvação. Esse é o maior milagre. Eu e você precisamos clamar todo dia por esse milagre. Porque é pela fé que nós aceitamos essas coisas. É pela fé que nós acreditamos que Cristo vai voltar. Com base nesse livro, que nós aceitamos também pela fé. Um dia o mal terá o seu fim. Porque a presença do mal é uma ameaça ao bem-estar do universo. E o mal será erradicado porque Deus é amor. E quer que todos nós vivamos felizes e eternamente. E enquanto nós estamos aqui, temos a chance da escolha. Eu espero que eu e você façamos as escolhas certas. E queria orar por você agora, para que você na sua vida escolhesse Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela promessa de que um dia os mortos ressuscitarão. Mas muito mais obrigado por tua promessa de trazer vida a quem está morto espiritualmente. Nós queremos que esse milagre aconteça em nós. Nós queremos passar da morte para a vida. Nós queremos te servir na terra, para um dia te servir nos céus por toda a eternidade. Por isso, aceita a nossa entrega. Queremos abrir-te o nosso coração mais uma vez e autorizar a tua entrada. Queremos que o Senhor nos abrace. Queremos sentir a presença do teu Espírito em nossa vida. E queremos dessa maneira caminhar ao teu lado. Que a tua bênção repouse sobre todos nós, aqui nesse estúdio, e sobre todos os amigos e amigas que estão nos assistindo agora pela Novo Tempo. Que a tua bênção chegue para cada um deles agora. Toca em nossas vidas e faz o milagre que nós tanto precisamos. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, amigo, amiga, pela sua companhia no programa de hoje. Semana que vem, a gente volta para aprender um pouquinho mais sobre o tema do juízo. Eu espero você.